Boa noite, pessoal. Eu tava respondendo pergunta aqui no meu Instagram. E daí tem uma pergunta que estão me fazendo, tipo, 1 zilhão de vezes. Como que eu oro? Meu closet, meu quarto ali. Quando você segue até o final do meu closet, nós temos o meu quarto de oração. Esse aqui é o meu quarto de oração. Bem simplesinho. Uma coleção gigantesca de bíblias. Quer dizer, por que tantas bíblias? Não é tudo igual? Não, tipo, são traduções diferentes, estudos diferentes, versões diferentes. Se eu tenho dúvida de algum tema, eu deixo de ver em uma e vou ver em outra. Embaixo aqui ficam alguns livros, geralmente livro que eu tô lendo no momento. Eu tô lendo esse aqui, ó. Como desenvolver uma vida poderosa de oração. E aqui ficam os livros das crianças, que a gente lê para elas, né? Oração para menininhas, aí tem oração para meninos, tem oração do Senhor, e por aí vai. Na hora de dormir, as crianças pedem para vir para cá. Tem um tapete bem fofinho aqui. Tô de pijama, tá, gente? Um tapete bem fofinho. Tem uma Alexa aqui, que eu peço ela para tocar a música, né, que eu quero. Então, Alexa, toca Hillsong. Tocando músicas de Hillsong United no Spotify. Alexa, para. Manda ela parar aqui, senão o YouTube depois dá pausa. Tem uma maquete aqui do avião que eu comprei recente e que eu tava orando por ele. Então, eu vou explicar agora o contexto, vocês vão entender. E vamos lá, deixa eu explicar pra vocês aqui. Deixa eu fechar a porta aqui pra não incomodar a dona Rai. Antes de você entender como que eu oro, eu acho que você precisa entender por que eu oro como eu oro. E outra coisa também, lembrando que eu não sou pastor, mais uma vez, todo mundo sabe, eu só tenho a 7ª série, eu não sou especialista em oração, eu não estou dizendo as regras, Jesus Cristo já ensinou como orar, eu estou dizendo como que eu oro, não como que você deve orar. Funciona para mim, não existe absolutamente nada que eu tenha pedido de oração que eu não tenha recebido. Então, tem funcionado para mim, todo mundo que eu ensinei e começou a aplicar tem funcionado e essas pessoas têm tido resultados magníficos. Então, às vezes vale a pena você experimentar, né? Então, assim, o primeiro ponto é você entender quem você é e quem você é em Deus. Então, tipo assim, eu acredito que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E não o que o diabo diz que eu sou, e não o que o mundo, e não o que as pessoas dizem que eu sou. Eu uso o termo seguinte. Entenda isso. Esse anel é uma aliança da Bulgari, não dá pra ver direito. É uma aliança bem cara, de ouro. O que dá o valor a essa aliança não é o meu dedo, nem a minha pessoa, nem mesmo o Bulgari que está escrito aqui. O que dá o valor a essa aliança é o fato dela ser de ouro. E se eu pegar ela agora e jogar ela no vaso e dar descarga nela, ela vai parar no esgoto, no meio de um monte de fezes, mas ela não vai perder o valor dela, ela vai continuar valendo exatamente a mesma coisa. Se ela for jogada no lixo, ela vai continuar valendo exatamente a mesma coisa. Se alguém maltratar ela, pegar um martelo e bater nela e amassar ela, ela vai continuar valendo exatamente a mesma coisa. Então, quando você entende quem você é em Deus e qual é o seu valor é o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Filho de Deus. Então você entende qual é o seu valor, você deixa de acreditar naquilo que as pessoas dizem que você é, que é o seu valor. Às vezes a vida pega a gente, como se a gente fosse essa aliança, como se fosse esse anel, e ela pega e joga a gente no esgoto, ela joga a gente na merda, ela bate na gente, ela amassa a gente, e aí a gente passa a achar
que a gente tá na merda, então a gente não tem valor. Então a gente não vale nada. A gente passa a achar que se bateram tanto na gente, a gente não tem valor. O nosso valor mudou. E não muda. O ouro vale exatamente o mesmo valor, não importa onde que ele está. E o mais legal é o seguinte, se alguém te maltratou, se o seu pai, se a sua mãe, se o seu marido, se a sua esposa, se a sua namorada, se alguém te maltratou e se alguém te desprezou e se alguém te colocou para fora, quem que perdeu o valor não é o ouro, é quem perdeu o ouro. Então, a aliança está aqui. Se não me engano, eu paguei nessa aliança uns 10 mil reais, que foi comprei lá nos Estados Unidos. Se eu jogar ela no lixo, se eu jogar ela na merda, se eu maltratar ela, ela não perde o valor dela. Quem perde o valor dela sou eu, entendeu? Então entenda primeiramente isso. Quem você é em Deus e qual é o seu valor. Você vale o sangue de Cristo. Esse é o seu valor. E não existe nada mais precioso do que você. Nada. Não importa o que a vida faça com você, nem o que fale para você, nem mesmo o que você fez na sua vida. Não importa onde você está, como você está, nem de que jeito que você está. Nada disso importa. O que importa é quem você é. Você é filho de Deus. Filho, lavado, remido, comprado pelo um alto preço, que é o sangue de Cristo. Vou te mostrar isso tudo agora na palavra, para você entender tudo. Aí no finalzinho eu vou te explicar o contexto, a lógica da minha oração, tá? Mas isso você tem que entender. Se você ver a palavra aqui, ó, o Evangelho de Jesus, segundo João, aí você vem aqui o João 1, verso 12, enfim, põe na tela, eu acho que vai ser melhor. Verso 11 em diante. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam, mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então aqui você entende o quê? O seu valor. Você é um ouro. Você, crendo em Cristo, tem o valor, e o fato de você crer, tá vendo? Ó? Mas todo quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se você é filho, você é herdeiro, tá? Você é herdeiro dele, você é herdeiro de Deus. Ponto 1. Segundo ponto que a gente tem que entender, agora que a gente entendeu o nosso valor, quem a gente é, que nosso valor não muda porque a nossa situação mudou, que o local que a gente está não define o nosso valor, nem o que a vida fez com a gente define o nosso valor, e nem o que a gente fez da nossa vida define o nosso valor. Uma vez que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente entende que Ele nos deu o poder de ser feito filho. O segundo ponto que a gente tem que entender é o seguinte: a única coisa maior do que Deus é a palavra de Deus. Ele não volta atrás dela. Ele não volta, ele não muda ela. Ela é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Então, se ele falou, ele cumpre. Então, você tem que entender que você deve usar a palavra de Deus para apresentar as suas petições, para apresentar a Deus. E um outro ponto, antes disso, só fazer um parêntese aqui, entenda o seguinte: se você entrar numa farmácia e você assaltar a farmácia, você roubar lá, e você sair com dinheiro, e você você vai preso, você chega na presença do juiz e você fala assim: mas juiz, eu não sabia que eu não podia roubar, eu não sabia que era proibido roubar, porque você nunca leu a lei. Isso muda a sua sentença? O seu crime deixa de ter acontecido? Você deixa de ser punido porque você não sabia que não podia fazer aquilo? Não. Então entenda o seguinte: o mundo espiritual, ele é exatamente como o mundo material aqui. É a mesma coisa em termos de regras. Ele é regido por leis, né? Só que lá não tem jeitinho, não tem gambiarra. Tem um jeitinho, sangue de Cristo. Esse é o jeitinho. Mas não tem outro jeitinho além desse. E
para analisar. Da mesma forma, se você for preso fazendo isso que eu acabei de dizer, você virar para o juiz e falar assim: mas juiz, eu não sabia que eu não podia fazer isso. Ele vai te dizer o seguinte: olha, não é a obrigação da lei se fazer conhecida por você. É a sua obrigação conhecer a lei. Então, mesmo que você não saiba o que está na lei do Brasil, que as leis mudam o tempo todo, as leis são gigantescas, mesmo que você não saiba, você está respondendo por todas elas. Então, por isso que eu tenho tantas Bíblias aqui em casa, por isso que eu busco estudar, porque se eu sou cobrado por isso, eu tenho que entender isso. E aqui, as leis, elas não dizem só os nossos direitos, os nossos deveres, elas dizem também os nossos direitos, aquilo que a gente tem direito, entendeu? Vamos aí, então assim, você entendeu aí que você tem que entender a palavra, você tem que entender a lei, você tem que entender o que você tem direito e aquilo que você tem de dever. Uma vez que você entender isso, vai ser muito mais fácil para você, porque você é cobrado por algo que você não sabe. Então você está sendo cobrado por algo que você não sabe. Então, vamos lá, vamos perder o foco. Mateus 7, versículo 7, fala sobre a bondade de Deus. O Jeff vai pôr na tela aí que eu estou lendo para vocês. Mateus 7, 7 diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a vós, porque essa é a lei e os profetas. Olha que lindo isso. Pedir e dar-se-vos-á. Pede e você vai receber. Busca e você vai encontrar. Bata e vai se abrir. Aí você fala assim: poxa, mas se é tão simples assim, então eu só pedir e eu vou receber? Sim, é simples assim. Só que você tem que entender o seguinte, que não é sobre você. Esse é o segredo. O segredo das respostas da oração é exatamente isso agora. Presta bastante atenção. Não é sobre você, é sobre Ele. A oração não é para você, é para Ele. A maioria das pessoas ora ao Senhor e fala assim: Deus, me dá uma casa. E daí eu quero que você imagine Deus falando para você o seguinte: Ele não fala isso, Ele não é assim, tá, gente? Mas é o jeito que eu gosto de você colocar para você forçar você a fazer a petição do jeito correto. Porque essa passagem que eu acabei de falar com vocês aqui, tudo que você pedir você vai receber, ela tem um contexto. E as pessoas tiram ela do contexto. E o contexto é tudo aquilo que você pedir que esteja conectado com Deus, que seja para Deus, que seja ligado ao reino de Deus, para você pedir para que o evangelho, para que o reino dele cresça, para que ele cresça e não para a gente, para que ele cresça e que a gente diminua, né? Então, se você falar assim: Deus, me dá uma casa, é uma coisa. Aí eu quero que você imagine como se Deus falasse com você a seguinte frase: o que eu ganho com isso? Não é que Deus fala isso, gente. É só que eu quero que você imagine para que você force a sua petição a ser uma petição da maneira correta. Senhor meu Deus, meu Pai, tá, gente? Pai. Lembra que a gente falou? Agora Ele é Pai, Ele não é eterno. Tem pessoas que falam assim: eterno. As pessoas colocam Deus lá num alto e sublime trono, bem longe delas. Ele não é assim. Ele é Pai, Ele é íntimo, Ele é amigo, Ele está do seu lado o tempo todo, 24 horas por dia. Ele está dentro de você, Ele habita em você. Você é precioso, você vale o sangue de Cristo. Então assim, imagine a mesma petição: Pai, me dá uma casa. Me dá uma casa. Porque eu fico muito preocupado por fato de eu estar pagando aluguel e de eu não ter uma casa própria. Eu tenho medo. Me dá uma casa para que eu possa fazer célula de oração nessa casa minha e trazer pessoas para conhecer o teu reino e pessoas serem impactadas pela tua palavra e terem a vida transformada e conhecerem a ti.
Você entende que a oração agora não é mais sobre mim, e sim sobre Ele. E você entende que você é mordomo do rei. Eu entendo assim. Eu sou mordomo do rei. Então, como mordomo do rei, eu moro num palácio. Eu posso dirigir o carro real. Eu posso morar na casa real. Eu posso fazer tudo dentro do palácio do rei. Só que eu entendo que nada disso é meu. Tudo é dele. E aí, por que tudo é dele? Porque está escrito na palavra que tudo é dele. Vamos lá na palavra de novo? A gente vem aqui em Romanos, versículo 11, verso 36. Diz o seguinte: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, é dele, por ele, para ele. Então, vem dele, é ele que faz e é para ele, não é pra gente. Então, mas Kaiser, você pediu um avião para Deus, é para Deus. Você entendeu? É para Deus. Mas como que um avião pode ser usado para Deus? É simples. O avião ele aumenta a minha autoridade, o avião ele aumenta a minha locomoção, a minha capacidade de produzir, eu consigo estar em mais lugares, eu consigo visitar mais pessoas, eu consigo produzir mais, e ao produzir mais a empresa vai ter mais lucro, a empresa vai ter mais lucro, eu vou investir mais ainda nos projetos sociais que a gente tem, que são secretos. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas pensem que eu faço as coisas para agradar elas ou para mostrar para elas. Não é por elas, é para Deus. Eu sei, e só eu tenho que saber, e Deus, porque é para Ele, não é para mim, não é para ninguém, então não é para glória. E daí vamos na última palavra e você vai entender todo o contexto agora. Você já deve ter ouvido falar do jejum de Daniel, né? Que Daniel jejuou durante 3 semanas. Muitas igrejas falam, o jejum de Daniel, vamos fazer o jejum de Daniel, etc, etc, etc. E daí é o seguinte, interpretando essa mensagem que foi incrível, essa linha de raciocínio, diz o seguinte, em Daniel 9, verso 11, é só você entender o contexto. Daniel estava fazendo jejum, se alimentando de uma maneira diferente, né? Abrindo mão de algumas coisas, durante já 3 semanas, 21 dias. E daí no 21º dia aqui, um anjo apareceu para ele, e ele se desfaleceu, e o anjo levantou ele, e aí o anjo falou para ele o seguinte, verso 11, Daniel 9, verso 11. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E, falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. A parte mais importante que você tem que entender é o seguinte. Então me disse, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus. Desde o primeiro dia do seu jejum, Deus já me mandou vir aqui. Desde o primeiro dia. Então não foi os 21 dias de jejum de Daniel que fez Daniel receber a bênção. Foi o primeiro dia. E daí quando eu entendi isso, eu entendi que eu só tinha que pedir as coisas para Deus uma vez. Isso é o segredo. O segredo da oração, minha oração. Eu só peço as coisas de uma vez, Deus uma vez. E depois eu agradeço a Deus todos os dias, como se eu já tivesse recebido aquilo que eu pedi. Então, por exemplo, final de um ano, acho que era final de 2016 ou 2017,
eu fiz alguns alvos, assim, algumas imagens assim, de metas minhas e coloquei isso atrás da porta do meu closet. E todo dia eu olhava para elas e eu agradecia, mas no dia 31 de dezembro especificamente eu orei por elas. E eu pedi cada uma das coisas que estava lá. E eu pedi e expliquei para Deus por que aquilo, como que eu ia usar aquilo para engrandecer o nome de Deus, para engrandecer o reino de Deus, para fazer Deus crescer, e não para que eu crescesse somente. Eu vou crescer também, é normal, mas não é esse o objetivo principal. E daí eu peguei e falei, por exemplo, eu morava de aluguel nesse mesmo condomínio que eu moro hoje. Aí tava lá, comprar a casa do condomínio tal, em condição irresistível, sem ter que desfazer de todo o patrimônio, sem ter que fazer sacrifício financeiro. Essa era a condição. Jefinho, põe na tela a imagem aí. E eu tinha essa imagem aí que vocês estão vendo na tela atrás da porta do meu closet. E aí nesse primeiro dia eu orei, pedi ao Senhor isso, e eu pedi ele, e eu expliquei por quê, para quê, como que aquilo ia beneficiar o reino de Deus. E desde então, todos os dias seguintes, eu agradeci o Senhor por eu ter comprado essa casa nessas condições. Então eu passava ali e falava, Senhor, obrigado, meu Deus, por eu ter comprado uma casa aqui nesse condomínio, por ter sido na condição irresistível, por eu não ter que ter tido de desfazer de todo o meu patrimônio. E eu me imaginava, enquanto eu estava agradecendo, nessa situação de ter feito exatamente isso. E tudo isso se cumpriu. Não só isso, mas todas as outras 10 metas que eu tinha feito da mesma coisa. E eu fiz dessa maneira. Foi simples e é assim que eu faço com todas as minhas petições. Tá? Tem mais um ponto que vocês têm que entender, que é o seguinte. E agora vamos usar a ordem cronológica, agora que tudo se costura. Vamos usar a ordem cronológica da oração. Primeiro passo, adoração. Então, louvor. Então coloco um louvor, uma adoração, e eu fico em louvor e adoração, e eu adoro ali. Não tem um específico, eu vou adorar um hino, vou adorar 2 hinos, eu vou adorar 2 louvores, vou adorar 3 louvores, vou adorar 5. Não, é como eu me sentir. Às vezes eu faço 1, às vezes eu faço 10, não importa. E daí, depois do espírito de adoração, o ambiente, essa adoração é para preparar o ambiente, sabe? É para, tipo assim, você se desligar do mundo lá fora e se conectar com Deus. E você vai ouvindo essas músicas, essas canções que louvam a Deus e que adoram a Deus. Segundo passo, eu peço perdão a Deus por todos os meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Peço para Ele afastar de mim o mau caminho. Peço perdão pelo sangue de Jesus Cristo. E eu lembro, Deus, que está escrito na palavra dele, que o pecado confessado e arrependido, o Senhor lança ele no mar do esquecimento, e que dele o Senhor não se lembra mais. Então Deus não se lembra mais. Então eu adorei, eu pedi perdão. Uma vez que eu fiz isso, eu pedi perdão usando o sangue de Jesus Cristo, que é o que cobre o meu pecado. E nós somos pecado, tá? O tempo todo a gente peca, tem pensamento. Feito isso, eu peço o terceiro passo. Eu peço autorização para entrar na presença do Rei. Por quê? Porque você não pode entrar na presença de Deus sem ter sido autorizado, sem ter sido anunciado. Você não entra na presença do Rei sem ter sido anunciado. Se você parar para analisar em livros de história mesmo, ou a própria Bíblia, se você entrar na presença do Rei sem ser anunciado, você é morto. E com Deus é exatamente assim também, né? Não que você vai ser morto hoje, porque hoje você não consegue nem entrar na presença dele assim, né? Vou entrar na presença dele de qualquer jeito. Não é assim. Se você entrasse, você morreria, porque a glória dele mata. E não porque ele é mau, é porque ele é muito bom. Um jeito de você comparar é tipo o sol. O sol, ele aquece, ele traz a vida, ele é fonte de energia, ele é poderoso. E o sol é bom. Se você parar para analisar, o sol poderia se dizer que o sol é santo, como Deus é santo. O que também faz o sol ser perigoso. Se você chegar muito perto dele, ele te destrói. Não porque ele é mau, é porque ele é muito bom e a gente é mau. Então por isso que você tem que ter esse contexto. Aí eu peço permissão a Deus. Usando Jesus Cristo, com a autoridade de Jesus Cristo, né, com o sangue de Cristo, para eu entrar na presença
do trono. E aí eu me imagino na presença do trono mesmo. Eu me imagino, nesse momento eu estou de joelho, prostrado, com o rosto em solo, com o rosto no chão. E já vi, se tiver uma imagem de prostrado no rosto, com o rosto no solo igual a gente faz, deixa na tela o pessoal entender. Então nesse momento eu estou prostrado com o rosto no chão. E daí nesse momento eu estou pedindo autorização para entrar na presença do Santo dos Santos, né? Na presença de Deus mesmo. E daí eu peço para entrar na presença de Deus. E daí depois que eu sinto isso, eu vou e já me sinto que eu já estou na presença de Deus. Então eu começo mais uma vez com adoração, agradecimento. Aí entra a parte de agradecer por tudo aquilo que eu já tenho, por tudo aquilo que eu estou conquistando, por tudo aquilo que está vindo, por tudo aquilo que eu orei, mas ainda não veio, por tudo aquilo que eu orei e já veio. E daí, se tem alguma coisa que eu tenho que pedir nova, eu peço. Essa é a hora de eu pedir. Aí eu vou e peço, mas aí eu peço, explico por que eu estou pedindo, baseio minha petição ali de uma maneira legal. Imagina um juiz, você está diante de um juiz justo, de um rei. Você pode pedir o que você quiser, você pode pedir coisas muito grandes. Mas você tem que lembrar que você tem que saber basear o seu pedido. Se você for advogado, é muito fácil você entender, porque você não pode fazer um pedido de qualquer jeito para um juiz. E Deus é justo juiz, a palavra diz que ele é justo juiz. Então você faz a petição sua muito bem embasada, muito bem explicada. E daí você agradece por aquilo que você acabou de pedir. Você acabou de pedir que você consiga um emprego. Você já agradece por aquele emprego. Pai, obrigado por esse emprego, porque eu sei que o Senhor já concedeu a minha oração. Porque eu sei, porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que pedindo, crendo, receberemos. Que a Tua palavra diz que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer para esse monte, levanta-se daqui e vá para lá, e ele vai. Então assim, a gente usa, por isso que tem que conhecer a palavra, porque numa petição de um advogado para um juiz, ele coloca um monte de leis que o juiz sabe de todas aquelas leis, ele teve que estudar aquilo, mas ele coloca um monte de leis para ele embasar a petição dele. Então aí eu embaso a minha petição na lei. Feito isso, agradeço, continuo ali em louvor, em adoração, e na hora que dá vontade, ou na hora que... Aí às vezes ele já fala comigo na hora, ele já me responde, ele já fala alguma coisa. Mas como assim, Kaiser, ele fala com você? Você escuta uma voz falando, oh, Kaiser, faz isso. Não, não é assim. Ele fala aqui, ele fala lá dentro. Eu sinto. Você pede ele isso. Pede ele, Pai, eu quero sentir hoje você. Hoje eu quero sentir, eu quero que você fale comigo, eu quero ter uma experiência contigo. É uma coisa. Entendeu? O vídeo ficou meio longo, mas é porque eu quis explicar um pouquinho aí da lógica por trás desse contexto da oração minha aqui no final. E também que vocês entendessem. Estou falando baixo porque já são 1h40 da manhã e a Raja já tá dormindo e tudo mais. Por isso que eu tô falando baixo, tá? Eu espero de qualquer forma que esse vídeo possa ajudar você de alguma forma a melhorar a sua vida espiritual, a ter suas orações recebidas, a ter um melhor relacionamento com Deus, a entender que Ele é seu Pai, a entender o seu valor, a entender que você não vale o que o mundo diz que você vale, você não vale o que você fez de errado, isso não importa. Jesus já pagou o preço já por tudo isso, tá? E que espero que de alguma forma isso possa ajudar pelo menos uma pessoa, um de vocês. Se ajudar um de vocês, eu já estou no lucro, eu já estou maravilhado. O céu já está em festa. E se você é uma pessoa cheia de teologia, né, aqueles teólogos e quer brigar e discutir porque você acha que a minha oração está errada, não sei o que, eu convido você a fazer isso com Deus. Ora para Deus e fala para Deus, Deus, ele está fazendo errado, tá? Eu não quero discutir religião nem com você, nem se você acredita ou não. Isso aqui é um vídeo como que eu, Kaiser, oro.
É um vídeo como que eu saí da merda e cheguei onde que eu cheguei. É um vídeo, literalmente, como um multimilionário olha. E eu não era multimilionário, nunca me senti um multimilionário, mas antes de ser, e bem antes de ser, eu agradeci, porque eu sabia que eu seria. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembre-se que nunca foi sorte, sempre foi Deus.